poder saber que a gente tem um Deus que, se a gente colocar tudo no altar, Ele vai entrar na nossa vida. É uma entrega, é uma escolha que você faz de entregar a sua vida, entregar a sua história, né? É uma escolha que você faz e Deus vai entrando na tua história. Amém, meus amados? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero conversar com vocês hoje. Hoje é a nossa terceira noite do tempo de sarar a terra, né? Nossa campanha. E hoje nós vamos falar sobre a palavra. Você crê que a palavra é verdadeira? Diga amém. É? Você crê? Porque quando a gente crê, a gente vive. A gente se deixa se envolver pela palavra. A gente não se perde nos sentimentos. Porque viver a palavra e se perder nos sentimentos é uma escolha. É uma escolha, é uma decisão. É uma decisão que a gente toma todos os dias. E eu gostaria que nessa noite você decidisse viver na palavra. Amém? E crer que ela é verdadeira. Amém? O nosso tema hoje é: creia que a palavra é verdadeira. Abra comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Creia na palavra, ela é verdadeira. Daniel 10, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. Diga comigo, uma revelação. Diga comigo, Daniel recebeu uma palavra revelada. Amém? Continuando. A palavra era verdadeira e falava de uma grande guerra. Diga comigo, a palavra era verdadeira e ela trazia uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Fecha os olhos. Senhor amado, fala ao nosso coração nessa noite. Eu repreendo obras armadas, arquitetadas e planejadas contra a nossa vida. Visita também a igreja online, aqueles que estão em casa. Passa, Senhor Jesus, do teu sangue e confirma com sinais, prodígios e muitas maravilhas a bênção sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Veja bem, eu já quero começar a introdução nesse versículo. A Bíblia diz que ele recebeu uma revelação, uma palavra. Se você quer sarar a terra, a minha pergunta para você é: como que você tem administrado dentro de você a palavra que você recebe? A revelação da palavra. Se a gente olhar para Daniel, com todo o temor, ele percebe que a mensagem da palavra era verdadeira. Quando a palavra sai do púlpito, dentro de você, de 0 a 10, qual a nota que você daria que a palavra está sendo verdadeira? Que ela está entrando dentro de você.
Quando você ora na sua casa e você pede uma palavra revelada para Deus, e Deus te dá uma palavra, a Bíblia diz: buscai e achareis. Ele vai se revelar. Mas o que você faz com aquela palavra? Ela tem sido verdadeira para você? Ela é a verdade? Quando ela é a verdade, ela se torna a regra de vida, Ana Beatriz, para mim. Não importa mais os outros, não importa as circunstâncias, eu estou focado na palavra, ela é verdadeira. E a Bíblia diz que ele percebeu que a palavra era verdadeira, e junto com essa percepção, ele percebeu que haveria uma grande guerra. Diga comigo assim: para quem crê na palavra, sempre há uma grande guerra. Se você não crer na palavra, o inimigo das nossas almas, ele só quer que você saia daqui, que você venha, preste culto a Deus e vida que segue. Que a hora que você sair daqui, você continue a tua vida do mesmo jeito. Que a palavra não faça nenhuma diferença em você. Daí você não vai ter conflito. Quantos aqui já tiveram a experiência de tomar uma posição na palavra e virar uma guerra? Dentro da tua casa, no teu trabalho, com os teus filhos, com o teu marido. Pastor, parece que quanto mais eu obedeço, mais guerra aparece. É o que Daniel está dizendo. A mensagem era verdadeira e ela trouxe uma guerra, um conflito. Por que existe esse conflito? Diga comigo assim: eu sou carne e espírito. Diga para o seu irmão: você é carne e você é espírito. Amém? Por que existe essa guerra? Justamente porque cada um de nós é carne e espírito. Vamos entender essa história? Abra comigo lá no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Vamos dar uma passadinha lá, capítulo 5, 16. Capítulo 5, 16 e 17. Você que está em casa também vai prestando bem atenção nessa revelação para você. Você vai entender por que tem uma guerra, por que tem um conflito quando você recebe a palavra. Pastor, por que quando eu recebo a palavra eu não consigo obedecer de boa, eu não consigo receber as minhas vitórias de boa, eu não consigo já viver aquela unção que a palavra está dizendo? Porque existe uma guerra, existe um conflito, porque nós somos carne e espírito. Amém? E olha o que o texto de Gálatas diz. O apóstolo Paulo dizendo: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da sua carne. Que guerra que é essa? Quando você recebe a palavra revelada para a tua vida, a palavra quer te levar para o Espírito, e o Espírito vai produzir vida em você, e o Espírito vai abrir as portas para você, e o Espírito vai produzir em você a promessa de Deus, amém? A vida que Deus está prometendo na sua palavra. Mas por outro lado tem a sua carne, que quer se vingar, que quer pagar na mesma moeda, que quer reagir pelo orgulho, que quer se levantar e não perdoar, a sua carne que quer trazer um outro tipo de comportamento. Então se instala uma guerra. Quando você recebe a palavra e percebe que ela é verdadeira, começa um grande conflito dentro de você. Por quê? Porque o espírito e a carne, eles são inimigos. Diga comigo: o espírito e a carne são inimigos. Diga: o meu espírito e a minha carne brigam entre si. Amém? Verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito. Lá em Daniel dizia o que? Em guerra. É a mesma coisa, guerra e conflito. Por isso que você ouve a palavra: obedeça ao seu marido,
Só que quando chega o conflito, a tua carne, ela quer guerrear. Aí você precisa tomar uma decisão. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Quantas pessoas eu conheço que dizem para mim: pastor, eu tento fazer a vontade de Deus, parece que eu não consigo. Porque você opta pela carne. Na hora de escolher, você não escolhe pelo Espírito. O conflito existe para todos. E vai existir até Jesus voltar. Vai existir esse conflito, porque nós estamos na carne. Quantos estão na carne, diga amém? E quantos também são espírito, digam glória a Deus. Então não tem separação, Florinda, não tem como separar. Então isso aqui vai ser até Jesus voltar. Então eu estou ensinando para você um princípio. Você recebe a palavra é verdadeira e começa um conflito dentro de você. Quando você recebeu a palavra e a palavra se tornou verdadeira dentro de você, significa que você tomou uma posição de dizer: Senhor, eu quero viver essa palavra. A partir do momento que você diz dentro de você: eu quero viver essa palavra, começa um conflito, porque daí a tua carne começa a guerrear com o teu espírito, para que você não faça o que você deseja. Amém? Ok, e qual é a maneira, a única maneira de eu andar no Espírito? Fazer o que o Espírito deseja. Só existe uma maneira: andando na palavra, só na palavra, não tem outro jeito. Vou dar alguns exemplos aqui hoje. Quando você está andando no Espírito, quando você tem um marido ou uma esposa que não obedece à palavra, a Bíblia diz em 1 Pedro 3:1, abre lá para mim. Você vai ser tentado a andar pela carne, mas você vai ter que tomar uma decisão na palavra. Quantos querem viver no Espírito, diga amém? Então precisa andar na palavra. Olha lá, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se a cada marido, cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, você brigue bastante com ele. É isso que está escrito ali? Diga comigo: seja ganho sem palavras. Olha para o teu irmão e faz assim, ó, sem palavras. E isso vale para o outro cônjuge também, tá? Porque às vezes a esposa é cristã e o marido não obedece a palavra. Aliás, perdão, o contrário. Às vezes o marido é cristão e a esposa não obedece a palavra. Então, ó, seja ganho sem palavras pelo procedimento do seu cônjuge. É a palavra de Deus. Então, quando Daniel disse assim: eu recebi a palavra, ela é verdadeira, ele estava trazendo para ele assim: se eu tiver um cônjuge e ele não obedecer a palavra, eu não vou falar palavra alguma. Eu vou obedecer o que está na palavra, porque eu preciso viver em Espírito. Quem quer viver a promessa de Deus, diga amém. Então você precisa viver em Espírito. Essa guerra você precisa decidir, não é a tua carne que vai mandar em você. Você vai dizer: eu quero que o meu Espírito mande em mim, eu quero que o meu Espírito reine em mim, eu quero que a minha vida espiritual reine, eu quero que os conceitos da palavra entrem sobre a minha vida, eu quero vencer pela fé, eu quero vencer todas as guerras. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Amém? Então, um outro exemplo de quando eu estou em Espírito, veja bem, quando você tem oportunidade de se beneficiar com a mentira, mas você escolhe não mentir. É uma escolha. Eu não quero mentir. Eu não quero trazer mentira para o meu casamento. Eu não quero trazer mentira para o meu trabalho. Eu não quero trazer mentira. Tem uma coisa chique hoje, né? Eu não menti, eu apenas omiti. Coisa nenhuma, irmão. É mentira. Abra comigo em Efésios, capítulo 4, verso 25. Vai entendendo aí.
Efésios 5:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então é uma decisão que a gente vai tomando. Quem quer viver no Espírito, ele entende que isso aqui é uma palavra verdadeira. Deve começar o conflito dentro de você. Você vai ter vontade de mentir, mas você vai lembrar, peraí, tem a palavra. Eu preciso abandonar a mentira. Se eu quero viver a promessa de Deus, existe promessa para toda essa igreja, para todos vocês que estão em casa, existe promessa para todos os seres humanos da face da terra. Jesus morreu por todos, Jesus deu a sua vida por todos, mas precisamos entender os preceitos e escolher viver em espírito. E viver em espírito é viver pela palavra. Amém? Então é uma decisão, vai trazer um conflito, vai trazer uma grande guerra. Não pense que você vai abandonar a mentira do dia para a noite, que você vai decidir, decidi que eu não vou mentir mais e amanhã cedo eu não minto mais, nunca mais. Não, vai vir um conflito e você vai precisar guerrear contra a tua carne, guerrear nas situações. Você vai ser tentado a mentir, tentado a enganar, tentado a mentir para o seu cônjuge, a mentir no seu trabalho, a mentir nas suas relações, a mentir para os seus pais, a mentir para os seus filhos. Você vai ser tentado a ser levado para a mentira, mas você vai ter que entrar nesse conflito e dizer: eu sou de Deus agora, é Deus que impera em mim, é a palavra de Deus que é a minha regra de vida, não são os conceitos desse mundo, não são os conceitos que eu recebi dos meus pais por tradição, não são os conceitos que eu trouxe até agora no meu casamento. Não, eu quero viver uma vida de vitória, então eu decido que não vou mais viver na mentira. É uma escolha. Quer ver uma outra situação? Isso vai gerar em você uma grande guerra, isso vai gerar em você um grande problema. Só que se você optar pela palavra, você vai vencer e vai adquirir a promessa de Deus. A promessa de Deus vai se cumprir. Volta lá em Daniel 10:1. Vamos caminhar um pouquinho nessas águas aqui de Daniel. Daniel 10:1. Recapitulando, ele recebeu uma revelação, que é a palavra revelada. A mensagem que ele recebeu dentro dele se tornou verdadeira, ou seja, ele escolheu viver em espírito, e essa escolha trouxe para ele uma guerra. E agora, qual seria a reação? Muitos vão bem até esse pedaço, sabe, Kelly? Recebe a palavra, recebe ajuda, recebe aconselhamento, você que está em casa, recebe apoio, recebe o braço estendido, entende que a palavra é verdadeira, a princípio decide andar em espírito, entende que está numa guerra, só que depois as suas reações são erradas, ele acaba caindo na carne. E quando você cai na carne, você desiste, você para, porque a carne ela te paralisa. A carne te torna incrédulo, a carne rouba a sua fé, a carne faz você se tornar um homem natural. E a Bíblia diz que só quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. Amém? Então você não vai conseguir discernir essa guerra que você está passando, você que está em casa, esse processo. Ai, pastor, diz que é um processo que eu estou passando, mas não estou conseguindo enxergar. Porque você está enxergando tudo com os olhos naturais. E com o olho natural você não vai enxergar. Você tem que ser espiritual. Você precisa tomar uma decisão no seu coração e se tornar espiritual. Então, quando você percebe que começou uma grande guerra dentro de você, todo mundo aqui, escute, todo mundo aqui sabe quando você se propõe a obedecer a palavra e começa um conflito dentro de você. Quem sabe, diga amém. Todo mundo percebe, não percebe, Adriana? A gente percebe que começou um conflito dentro da gente, né, Indianara? O que a gente faz? Vamos aprender aqui pela palavra. Versículo 2. Vamos ver a posição que ele tomou.
naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Diga comigo, 3 semanas chorando. Continua. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, não usei nenhuma essência aromática, até que se passaram as 3 semanas. Em resumo, ele entrou em jejum. Quando você está em guerra, você tem que se encher do Espírito. Você tem que se tornar mais espiritual. Porque se você abandonar a palavra, você vai ficar incrédulo. E incrédulo você vai se tornar um homem natural. E um homem natural vai enxergar só o que está diante do seu nariz. Aí você não vê mais possibilidade no seu casamento. Você diz assim, isso aqui não tem mais jeito. Você não vê mais possibilidades na sua vida financeira, na sua vida profissional. Você olha para tudo, você olha para um filho e você fala, já se perdeu? Já está destruído? Porque os seus olhos estão naturais. O conflito veio e você se tornou alguém natural. Você decidiu ficar desse jeito. E Daniel está nos ensinando aqui pela palavra que diante do conflito ele foi para o jejum. Ele foi se separar. Ele foi tomar uma posição, quer dizer, ele não foi murmurar, ele não foi reclamar, ele não foi xingar a semana inteira. O xingo não vai fazer a porta abrir para você, o xingo não vai fazer o seu marido, a sua esposa mudar, a murmuração, a ira, sabe, o orgulho não vai fazer as situações da sua vida mudarem. Isso tudo é carne, isso tudo é reação da sua carne. Se você quer viver a promessa de Deus, quem quer viver a promessa de Deus, dá glória a Deus. Se você quer viver a promessa de Deus, diante da guerra, vá para as práticas espirituais. É isso que Daniel está nos ensinando. Você é carne e você é espírito. Naturalmente vai haver guerra entre você, até Jesus voltar. Enquanto estivermos nessa terra, não tem como deixar de ser carne e deixar de ser espírito. Nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. Então precisamos sempre ir para a prática espiritual. Leitura da palavra, se encher da palavra, se encher de hinos de louvor, se encher de consagração, se separar para Deus. Ou seja, você está decidindo, Senhor, eu não quero cair nesse laço, eu não quero entrar nessa ira, eu não quero entrar nessa ofensa, eu não quero ficar com essa falta de perdão no meu coração. Tem gente que tem, parece que alegria de dizer, mas eu estou tão magoado, eu estou tão ferido, eu sou tão vítima. Querido, se você está em casa, está se sentindo desse jeito, hoje dá um basta em nome de Jesus, dá um basta nessa situação, se levanta em nome de Jesus. A promessa de Deus está de pé, mas é para gente que se separa, é para gente que vai para o Espírito, é para gente que se consagra, é para gente que valoriza a palavra, é para gente que se posiciona, é para gente espiritual. Se você não for espiritual, você não vai enxergar o que Deus tem para você. Você não vai ver. Você vai ver só aquelas coisinhas medíocres. Você vai ver só uma coisinha ou outra ali na tua frente. Você não vai conseguir enxergar o propósito todo de Deus. Diga comigo, eu sou resultado de tudo o que me aconteceu. Quem crê nisso, diga amém. Você não é só resultado de coisas boas, mas também das ruins. É bíblico. Abra comigo em Romanos 8, 28. Quando você é espiritual, você entende isso aqui. Romanos 8, 28. Você em casa vai ficando atento também, vai recebendo a palavra. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quantos foram chamados pelo propósito de Deus? Diga amém. Então você sabe que todas as coisas, e não apenas as boas, mas tudo coopera para o teu bem. Vai cooperar para o teu bem e não para o teu mal. Pastor, a porta fechada, para o teu bem. Vai se tornar testemunho. Na hora que abrir, você vai poder pegar outras pessoas e ser testemunho de Deus. Casamentos. Essa semana eu fiquei sabendo de um testemunho. Tereza não está aqui, né? Tereza Conceição. Ontem ela me procurou e testemunhou da filha.
fiquei tão feliz, Florinda, do que eu escutei. Ela disse assim, ela não é mais a mesma. Agora ela prega a palavra. Ela mandou uma mensagem para o tio e mudou a história do tio. Vocês conseguem entender? Mas por quê? Ela não é resultado só de coisa boa, mas de todas as coisas. Eu já vi ela passar pela tempestade, pelo fogo. Né, Jennifer? Eu já vi ela retalhar uma calça inteira em pedaço. Um monte de pedaço. Do nada. De alguma coisa dentro dela. Só que tudo isso contribuiu para se tornar quem ela é hoje. Vocês conseguem entender? Quem está entendendo, diga amém. Você não é resultado apenas de uma coisa boa. Então quando o conflito vier, vão vir coisas ruins. E você só vai entender o processo, Graziele, se você estiver no Espírito. Amém, Isabela? Tem que estar no Espírito. Porque na carne você só vai enxergar o que está diante dos seus olhos. Eu separei o texto aqui, vamos ver. Em nome de Jesus. Abra comigo em 2 Coríntios. Perdão, 1 Coríntios 2, 14 e 15. Vai anotando aí na tua Bíblia. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Olha que precioso isso aqui. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Diga comigo, as coisas que Deus tem para mim, eu só consigo discernir espiritualmente. Por isso que quando você está na carne, você não consegue enxergar nada. Você não vê nada. Você só vê problema. Você só vê dificuldade. Você só vê dúvida. Você só vê descrença. Você só vê pessimismo. Você só vê negativismo. Você não consegue enxergar Deus. Você só enxerga falta de perdão, ressentimento, mágoa, sentimentos negativos, medíocres. Você se sente inferior. Você não consegue enxergar a promessa de Deus como sua. Você não consegue perceber. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Quando vier a crise sobre você, e você está espiritual, você vai ficar tranquilo. Você vai permanecer em paz. Não é que não vai doer. Você vai permanecer em paz. Você sabe que vai passar. Porque existe um Deus que está no controle. A porta é dele. O casamento é dele. Os filhos foi ele que deu. É só ele que abre a madre. Não é Thelma. É só ele que abre a madre. Então, queridos, em nome de Jesus, aqui está uma chave de vitória. Então Daniel, ele levou para o jejum, porque ele sabia que ele só ia receber discernimento do que estava acontecendo, se ele fosse espiritual. Porque se ele entrasse naquela guerra na carne, ferrou tudo. Verso 15. Mas quem é espiritual, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Amém? Então o espiritual é aquele que discerne tudo. Você fala para a pessoa, você não está passando uma guerra, mas você está em paz. Aí você vai poder testemunhar, você vai dizer, é porque eu me tornei alguém espiritual e Deus está trabalhando em mim. Aí vão acabar aqueles testemunhos que a gente desce para a carne. Tudo a gente quer resolver na carne. Tudo a gente quer resolver na briga. Ainda precisa se tornar espiritual. Hoje, quando Deus me deu esse discernimento, olha que eu já tenho vários anos de crente, eu disse, Florinda, dentro de mim, Senhor, eu preciso de mais.
Eu preciso de mais. Eu não quero que o meu temperamento fale. Eu não quero que o meu temperamento grite. Eu preciso de mais. Eu pedi hoje para Deus. Eu preciso de mais. Eu quero mais. Eu quero discernir mais. Eu quero me tornar mais espiritual. Quem está entendendo, diga amém. É um rio sem limites. É o rio de Deus. São as águas de Deus sobre você. É o Espírito de Deus agindo em você e transformando você em alguém parecido com Jesus Cristo. Tirando a sua carne, tirando o seu eu, fazendo você discernir as coisas espirituais. E você não vai ser discernido por ninguém. Todo mundo vai achar que você é louco. Não foi isso que disse no versículo anterior, versículo 14? Olha lá. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então as pessoas que olharem para você e verem que você tem discernimento, vão pensar que você é doido, que no teu lugar já tinha chutado o casamento, que no teu lugar já tinha chutado, você que está esperando mudança do teu cônjuge, já tinha chutado esse casamento, a amiga ímpia, a prima, a tia, sei lá quem, que vai ser usada para falar para você ali, nossa, você tem uma vida inteira pela frente. Não, você não tem uma vida inteira pela frente, você tem um propósito de Deus inteiro pela frente. Então o espiritual, ele vai entender. Por isso que tem que ir para o jejum. Por isso que Daniel, quando entrou na guerra, ele não ficou ali na carne olhando. Ele foi e abriu o jejum. 3 semanas. Ele abriu o jejum. Porque ele percebeu que dentro dele tinha uma guerra. Tinha um problema. Tinha um vulcão ali, um negócio querendo se levantar. Um negócio estranho. Que ia levar ele para umas escolhas erradas. Para uns comportamentos errados. Para falar erradamente, para reagir erradamente. E ele falou, não, eu vou para o jejum, eu vou para a oração, eu vou para as práticas espirituais. Porque quando você não está espiritual, você fica cego. Aí você toma decisões erradas, você joga fora o teu ministério, você joga fora casamento, você joga fora filho, você joga fora trabalho. Só que o interessante é que depois você acorda. E daí? Como é que pega o leite que derramou e junta tudo de novo? Não tem como. Então, diga comigo assim, Senhor, me ajuda. Eu quero discernir as coisas espiritualmente. Eu quero entender o processo da minha vida, as promessas que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Diga para o seu irmão assim, o jejum vai abrir a tua mente e vai abrir caminhos para você viver coisas diferenciadas. Quem quer viver coisa diferenciada, dá glória a Deus. Quem não quer viver a mesma coisa, sempre a mesma coisa, rotina, diga aleluia. Então vai para as práticas espirituais. Para de medir força. Para de ir para a carne. Quer ver? Voltando lá em Daniel. Verso de número 4. Vamos lá. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem do grande rio Tigre. Isso depois que ele fez o jejum. Tá, Graziela? Depois do jejum. Vamos ver. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como de relâmpago, olhos como tochas acesas, braços e pernas como reflexos de bronze polido, e sua voz como voz de muita multidão. É a mesma visão que está lá em Apocalipse, que fala de quando João viu Jesus Cristo depois de ressurreto. Ele apareceu dessa forma, ok? Somente, diga comigo, somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de pavor e fugiram e se esconderam. Presta atenção. Semana passada foi ministrada uma palavra aqui pelo meu amigo pastor Roberto, dizendo que a gente tinha que ser diferente no meio dos iguais. Quantos se lembram disso? Aqui Daniel está sendo diferente. Eu somente tive a visão. Mas por que só ele enxergou? Porque ele
jejuou. Ele foi para o Espírito. Os outros muito provavelmente eram companheiros dele, mas estava todo mundo passando pela mesma situação que ele, na carne. Se você for para a tática espiritual, você vai perceber casais do seu lado tendo problema, e você também às vezes tendo problema, só que você discernindo espiritualmente e tomando outros caminhos, e não vendo tudo destruído, não é? Você vai ver outras pessoas tendo problemas sérios, mas a reação delas não é de gratidão, mas é de murmuração, é de incredulidade. Por quê? Porque não se consagraram, porque não se tornaram espirituais, porque Deus vai trazer revelação. Olha lá, veio uma visão, mas somente eu, Daniel, vi, e os que estavam comigo não viram, e foram tomados de medo, pavor, e fugiram e se esconderam. Escute, tem um grupo inteiro de pessoas, pode ter uma igreja inteira, e alguns decidirem ir para o jejum, alguns decidirem ir para a oração, alguns decidirem andar na palavra. Aí você vai perceber que você vai tendo visões, que você vai tendo discernimento, que você vai ter revelação do que está acontecendo, e as pessoas que estão do lado são tomadas de medo, de pavor, fogem, se escondem. Mas não está todo mundo junto? Tá, só que as decisões da nossa vida é que trazem a vitória de Deus. Deus não se revela para todos, e resuma isso, Deus se revela para quem está espiritual. Deus se revela para quem tomou posição espiritual. Deus vai mostrar a saída para você, mas você tem que ir para o Espírito. Você tem que tomar uma decisão dessa noite. Recapitulando, a palavra era verdadeira. Ele recebeu a palavra era verdadeira, e a palavra trouxe um grande conflito, porque a carne com o Espírito lutando. E diante desse conflito, ele foi para o jejum, e o jejum fez com que ele, Daniel, tivesse uma visão. E os que o acompanhavam não viram nada. Por quê? Porque não tomaram a mesma decisão. Aí você vai perceber o quê? Às vezes pessoas que têm um problema desse tamanho, e o seu é desse tamanho. Você caminhou e a pessoa desistiu. Por quê? Espiritualidade. Porque enxergou, porque viu. Amém, gente? Porque enxergou, porque Deus mostrou, porque você tomou uma posição, porque você foi para o Espírito, porque você não aceitou ficar na carne, você não aceitou descer no mesmo nível da carne. Você decidiu, eu quero ser espiritual, já que eu estou na presença de Deus, eu quero ser alguém que vai fazer a diferença. Amém? Já que eu estou na presença de Deus, então vamos fazer esse negócio ser diferente. Para que ser igual, se a gente pode ser diferente? Amém? Ok, somente eu tive a visão. Ou seja, ele começou a enxergar. Quanto mais você se aplica às coisas de Deus, quanto mais espiritual você é, maiores são as revelações de Deus para a sua vida. Que é revelação nova? Mergulha no rio. Começa hoje. Mergulha. É individual. Faz um negócio individual, você e Deus. Senhor, é eu e o Senhor. Eu vou focado. Pode vir a guerra que for. Eu vou focado porque eu quero visão, eu quero direção, eu quero entender o processo, eu quero ter paz durante o processo. Eu quero olhar a guerra e eu não quero ficar apavorado, eu não quero desistir, eu não quero ficar incrédulo, eu quero ter fé, eu quero ter um batismo de esperança, eu quero ter um batismo de amor, eu quero enxergar as coisas na minha vida como vinda do Senhor, eu quero enxergar meu casamento vindo do Senhor, eu quero enxergar meu trabalho vindo do Senhor, eu quero enxergar minhas histórias vindo do Senhor, eu quero enxergar meu ministério vindo do Senhor. Nada vai me abalar, ninguém vai me abalar, ninguém vai me tirar do centro da vontade de Deus. Eu quero estar no centro da tua vontade. É isso que você vai fazer. Você vai para as práticas espirituais. Quantos estão entendendo a palavra? Diga amém. Vai para as práticas espirituais. E vai vir revelação diferenciada que só você vai ter.
Amém? Para a glória de Deus. Não tem como você enxergar as coisas espirituais se você escolheu andar na carne. Se você resolveu guerrear as suas guerras na força da sua carne, quer dizer, fez para mim, eu retorno. Está com inveja? Mas vou espremer essa pessoa até ela sair daqui. A Bíblia diz para você pagar mal com bem. Põe em oração. Deus resolve tudo. Deus trata essa pessoa. Deus muda tudo. Amém? Você só vai entender os planos que Deus tem para você se você escolher um estilo de vida que leva para o Espírito, se santificando, se consagrando, levando as coisas de Deus a sério. Porque Deus não se deixa zombar. Abra comigo em Gálatas 6, 7. Tem que levar as coisas de Deus a sério. A sério, a sério, a sério. Olha lá. Não adianta hoje você consagrar a tua empresa aqui e amanhã consagrá-la no xingo. Não vai resolver. Não vai resolver. Você tem que ser espiritual. Não adianta você dizer hoje, ai meu Deus, enxerguei meu casamento. Aí chega lá na sua casa, alguma coisa não te agrada, pronto, não quer saber de mais nada. Eu retiro o que eu falei lá no culto, nada é verdade, chega. Eu não sou palhaço, eu não preciso disso. Irmão, a gente não está falando do que a gente precisa. Isso é coisa de orgulho. A gente está falando de necessidade. Nós somos salvos em Cristo. Cristo morreu para a gente ser salvo de toda essa iniquidade, de toda essa lama que o pecado provoca no mundo. Todo esse conceito errado. Quem fala que não precisa disso é gente carnal, é gente mundana. Troca de marido, troca de esposa, troca de trabalho, tudo com esse mesmo discurso. Eu não preciso disso. Não é uma mente espiritual. Olha lá, falei para vocês levar as coisas de Deus a sério. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também ele vai colher. Então leva a sério, se consagra. É uma semente que você está plantando, se consagrando, e você vai colher. Amém? Pastor, quantos jejuns o senhor faz por ano? Irmão, ultimamente eu estou fazendo meio direto. Eu termino um hoje, amanhã começo outro. Termino da outra vez, já começo outro de novo. Já virou estilo de vida para mim. Antigamente a gente fazia um mês sim, 2 não, agora não, agora está meio direto. Porque eu sei que esse é o caminho. Quem está entendendo, diga amém? Esse é o caminho. Esse é o caminho da gente ter vitória. Se você tem sede da presença de Deus, busque de corpo, alma e espírito vivo o evangelho. Seja um cristão verdadeiro nas suas histórias. Amém? Ok. Depois da revelação, presta atenção. Os homens que estavam com Daniel, volta lá em Daniel, capítulo 10, verso 7. Só ele enxergou, e os homens que estavam com ele não enxergaram. Por quê? Porque estavam na carne, sem visão, naufragando na fé. A falta de visão traz medo, tira a confiança em Deus, e você acaba naufragando na fé. Amém? Deus não falha nas suas promessas, entenda isso. Então, em nome de Jesus, isso aqui tem que tocar a gente. Se só ele viu, por que os outros não viram? Porque não estavam no mesmo espírito. Verso 8. Diga comigo, assim fiquei sozinho. Diga para o seu irmão assim: depois da revelação, não espere que outras pessoas te acompanhem. Elas não vão entender. Diga para ele assim: afinal, a visão é para você. Você pode aplaudir Jesus? A visão é para você. Não é para todas as pessoas. Elas não vão entender. Elas não vão compreender. A gente às vezes quer espalhar sonho profético, quer espalhar visão.
E às vezes, você já passou por essa experiência de você contar alguma coisa, e a pessoa está que nem um balde de um iceberg de gelo. Parece que veio de lá da Antártida, de tanto gelo. Você fala com ela com tanta alegria, porque a visão veio de Deus. Ela, se você quer acreditar assim, fazer o quê, né? Então joga um balde de gelo em você, querido. Não espere que as pessoas vão acreditar, vão entender. Ele ficou sozinho. Pessoas que têm a revelação de Deus, elas vão andar sozinhas, sim. As pessoas não vão compreender, pai não vai compreender, mãe não vai compreender. Eles vão dizer para você as coisas mais absurdas, mas você fica com a visão que Deus te deu, porque você é propósito de Deus. Amém? Fica com a visão que Deus te deu, porque Deus vai te honrar. Amém? Recebe essa palavra sobre a tua vida, querido. Recapitulando, ele recebeu uma palavra no versículo 1, e essa palavra ele entendeu que era verdadeira e se tornou para ele uma visão verdadeira. Só que junto com a palavra, como ele tomou posse, direção da palavra, veio a grande guerra. Quer dizer, dentro dele aquele conflito carne e espírito. Todos nós temos essa guerra. Só que a reação dele à carne e ao espírito não foi descer para a carne, mas foi descer para o jejum e para a oração, porque ele sabia que estava em guerra. Se você quer conversão da sua casa, vá para a guerra, vai para o jejum, vai para a oração. Se você quer que abra os caminhos, se você quer entender o propósito de Deus para a tua vida, vai para o jejum, vai para a oração, tipo assim, até Deus falar, até Deus me dar uma resposta, até o céu se abrir em meu favor. E Deus vai abrir, e vai abrir para você. Os outros não vão entender, ninguém vai compreender. Não adianta você falar para as outras pessoas, porque elas não vão entender, porque é para a tua vida, é revelação para você. Cabacharama, em nome de Jesus, recebe essa palavra sobre a tua vida e vamos viver o melhor de Deus. Se coloque de pé. Mais um recado para essa igreja: cuidado com quem você desabafa. Vê se essa pessoa tem alguma coisa de Deus para te oferecer. Porque quando você vai para o jejum, você se desabafa para Deus. Se você tem necessidade de ouvir alguém, de alguém orar por você, vê se essa pessoa tem alguma coisa de Deus para falar. Se ela vir te levando para a carne, não se abra não. Que a carne vai tornar você incrédulo, vai tornar você endurecido, vai te afastar do propósito de Deus. Agora, se for uma pessoa de Deus, ela vai dizer para você: caminhe,